Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou mostrar esse Ford Thunderbolt 1964, tá? É um segundo modelo desse carro que eu estou mostrando, feito pela RTL, American Muscle, na coleção Authentics. Tá? Ele é muito parecido com aquele outro que eu mostrei da Precision, mas nós já vamos tirá-lo da caixa e vê-lo com maiores detalhes. Então se você curte esses carros, principalmente os Muscle Cars, e esse é um Muscle Car de fábrica, fique atento para esse vídeo até o final, que é um carro bem interessante. Antes da gente tirar esse carro da caixa, algumas características bem interessantes dele, como, por exemplo, o motor, que é um 427, motor bastante potente. Ele é um carro de peso aliviado, tem como característica mais marcante assim do ponto de vista externo essa bolha no capô, que era comum em muitos carros customizados da Ford da época. E, no geral, quem olha para esse carro vê que é um Ford Fairlane. Então ele é um Ford Fairlane modificado pela fábrica para se tornar um carro de alta performance. O que ele tinha de diferente do Fairlane normal? Além desse capô com essa bolha, os paralamas dianteiros e muitas vezes as portas eram feitos em fibra de vidro. O capô também era feito em fibra e o para-choque muitas vezes era feito em alumínio, né, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Então ele era um carro que tinha basicamente só o monobloco traseiro da carroceria e o resto dele feito em fibra de vidro, né? O monobloco traseiro da carroceria feito em chapa e o resto dele feito em fibra de vidro. Inclusive, uma coisa interessante, ele conta só com uma palheta de limpador, né? Não está faltando na miniatura não, mas o carro mesmo só tinha uma, porque a ideia dele era ser um carro leve. Uma coisa interessante, quem comprava esse carro na época assinava uma espécie de termo de responsabilidade, porque estava na verdade domando uma fera, né? Estava com um carro leve, mais compacto e com um motor muito potente, que é o motor 427, que é um Big Block da Ford. Era um motor que tinha 425 HP, então altíssima potência. Bem, aqui está o Thunderbolt. Como a gente pode ver, é um carro aparentemente pacato, né? Carro simples, que era o Fairlane na época. Tem essas linhas bem retas. Na verdade, o Ford Fairlane é como se fosse um Galaxy um pouco encolhido, né? Ele tem muita semelhança com o Galaxy. Na verdade, o Galaxy tem muita semelhança com ele, porque foi um carro lançado depois. Mas ele tem essas linhas típicas da época. Neste modelo do Thunderbolt, ele está com uma pintura, uma espécie de um bordô metálico, e o teto com uma cor dourada. Então, carro realmente bem interessante, uma combinação de cores que seria aparentemente de um carro mais normal, vamos dizer assim. Ele está também com essas rodas de época, né? São rodas de liga. Pneus a gente vê que pelo desenho da roda a gente vê que são mais estreitos na frente, mais parrudos atrás, justamente para aguentarem o desempenho dele. E essa bolha do capô aqui, que no perfil denuncia que tem alguma coisa de diferente nesse carro. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui na frente do Fairlane é o para-choque, que é um para-choque de alumínio. Então dá para ver que ele é, na verdade, uma cor de alumínio e não aquele cromado, como é o traseiro. No caso desse carro, o para-choque traseiro dele é normal, de aço, cromado. A grade dele é a mesma grade do Fairlane. Ela é muito parecida com a grade do Galaxy, embora a grade do Galaxy tenha uns bicos aqui, tem uns detalhes que eu vou mostrar quando eu mostrar um Galaxy 64. E ela tem essas duas telinhas aqui no lugar dos faróis, que na verdade são para ventilação. Tem dois dutos que saem daqui que vão para o motor, a gente já vai poder ver isso. Os faróis do Fairlane são só esses dois, tá? Então o Fairlane Thunderbolt tem de diferente do Fairlane normal, dois faróis em vez de quatro. As duas setas aqui no para-choque também são mantidas.
E tem essas duas barras aqui que seriam para esse carro ser rebocado, por exemplo, ser colocado num trailer para ser levado para uma pista. Ele não é um carro que seria usado como um carro de rua. O limpador também é um só, como a gente vê aqui. O outro modelo da Precision também tinha essa mesma característica. Aliás, eu acredito que esses dois modelos sejam fabricados na mesma unidade, com o mesmo ferramental, porque eles são exatamente iguais, embora de marcas diferentes. O capô aqui tem esses dois grampos que a gente já vai tirar, né, que são aqueles grampos chatinhos de tirar e muito fáceis de perder. E a gente já vai dar uma olhada no motor desse carro. A miniatura, como a gente pode ver, tem um acabamento muito bom. Dá para ver que o para-choque aqui não tem nenhuma emenda, nenhuma rebarba. Os frisos aqui também não tem. O alinhamento do capô, dos cromados, tudo é muito bem feito, muito bem reproduzido. E as lentes dos faróis, assim como essas gradinhas, também são muito bem reproduzidas, tanto que elas são grades mesmo. Os grampos aqui, com essas presilhas, também são feitas com muito cuidado, assim como essas lentes aqui das setas. Então, dá para ver que é feito tudo com muito cuidado, com muito capricho. Bom, eu sempre uso um alicatinho para tirar esses clipes aqui, ó. São muito pequenos, tá? Muito fácil de perder isso aqui. Então, um alicate desse é bastante útil para poder tirá-los do capô e abrir. Abrindo aqui o capô, a gente já começa a ver que o motor realmente é monstruoso. 427 é um motor muito grande, né? Um big block mesmo. E já dá para ver aqui os dois dutos que saem dessas duas gradinhas de ventilação aqui. Aqui são os dois pinos dos clips, sistema de molas do capô, mesmo ele sendo um capô de fibra, ele é com sistema de molas, ele não é daquele tipo lift-off do Dodge Dart ou dos Mopars. E ele tem duas gradinhas de ventilação aqui atrás, que como a gente pode ver são duas telas mesmo. Então, uma qualidade muito boa, um realismo muito grande, feito tanto pela Autoworld, RTL, quanto pela Precision. Tá? O modelo da Precision é igualzinho a esse, a gente pode fazer um outro vídeo comparando os dois, que dá para ver que o que muda são basicamente as cores e as rodas. Né? São essas coisas só que mudam de um carro para o outro. Aqui dentro do cofre dá para ver melhor os dutos. Né? São duas mangueiras aqui que vêm aqui para o filtro de ar e para os carburadores. Coletor de admissão do motor a gente quase não consegue ver, porque é tudo muito apertado, esse cofre do motor é muito pequeno. Os cabos de vela saem aqui do distribuidor. As torres de amortecedor aqui estão muito bem reproduzidas também. Então é um cofre do motor que tem um realismo muito grande. O radiador aqui que a gente consegue ver, ele tem uma outra telinha aqui embaixo, ó. Dá para ver que é uma tela mesmo, aqui embaixo do painel dianteiro. Advertência aqui com relação a ventoinha. Tem mais um reservatório aqui com outra mangueira aqui que vem aqui para o radiador. Então, toda essa traquitana aqui é colocada aqui dentro de uma forma bem apertada mesmo. Esse carro não era um carro que tinha luxo, ele era um carro que tinha desempenho. Então, tudo isso aqui é para máximo desempenho mesmo. Motor 427, que era bastante usado no Mustang, era usado também no Galaxy 7 Liter, né, que era um Galaxy de alto desempenho. E era usado também muitas vezes naquele Shelby Cobra, que eu particularmente não gosto. Aqui dentro, mais um detalhe aqui do carburador, do coletor de admissão, os cabos de vela. A gente pode ver que os plugs deles, inclusive, são reproduzidos com um capricho muito grande. Dá mais uma olhada do lado de cá, ó. Quase não dá para ver a tampa de válvula ali, que é uma tampa cromada. Está bem escondidinha ali entre o duto e a tampa do reservatório. E ali atrás a parede corta-fogo. Né? Dá para ver que esse motor ficou bem apertado mesmo nesse carro. É algo parecido com o Hemi que é colocado no Dart. 427 ali no filtro, né? Com aquele pássaro, parece um pouco do Thunderbird, só que nesse caso é Thunderbolt, sendo que bolt é um raio, né? Não é apenas um parafuso, mas também raio, né? A palavra significa as duas coisas. Eu conheci esse carro numa época nos Estados Unidos, que eu vi
o kit dele, e eu não sabia que existia o Ford Thunderbolt. Aí que me explicaram que era um carro de alta performance, baseado no Fairlane, feito pela fábrica, né? Então o realismo desse cofre aqui, como a gente vê, é incrível. Bom, o capô aqui, como a gente viu, fecha corretamente, não tem nenhum tipo de desalinhamento, nada, nenhum vão maior de um lado que do outro, perfeito. O fechamento dele corretíssimo. Uma coisa ruim desses grampos é que eles são diferentes dos outros que vêm, por exemplo, nos Highway 61, e eles não têm reservas. Então, perdeu, ou troca os dois ou fica com um diferente. Detalhe do grampo, muito bem feito. Como dá para ver, ó, parece mesmo um carro tamanho natural. Olhando aqui de perto, então, a gente vê as duas telinhas ali do capô. Interior do carro muito bem feito. Aqui com a porta do motorista aberta, a gente vê que tem um tacômetro ali em cima do painel. E uma surpresa agradável, a chave do carro, ali do lado esquerdo do volante. Ela está até balançando um pouquinho. Isso é um detalhe que eu só vi nesse carro, no Thunderbolt. Tanto no Precision quanto neste feito pela IRTL Authentics. Ali dentro, detalhe do painel que é muito bem feito, um painel bem simples, né? A chavinha balançando ali que a gente consegue ver. O volante de 3 raios, que é aquele volante mais clássico, até com aro de buzina, e o câmbio ali no assoalho. E o câmbio ali no assoalho, que é um câmbio mecânico, a gente consegue ver os 3 pedais, né? O pedal da embreagem está mais para a esquerda um pouco. O desenho do painel dele é bem simples, o tacômetro ali em cima tem o cabo dele atrás que sai do painel, isso aí era comum dos Thunderbolt. A chave da seta ali na coluna de direção, detalhe da dobradiça da outra porta. Tapete no assoalho. O assoalho desse carro não tem carpete, né? Ele é bem simples. Ali dentro não tem uma forração de teto também. Eu acredito que no carro real também não existia, porque esse carro era para ser leve. Mas tem uns ornamentozinhos ali nos painéis de porta, das laterais. Os bancos são bem simples, mas também são bonitos. É um carro que tem uma aparência até requintada para a simplicidade que ele tem. O banco bascula e a porta fecha corretamente. Essa porta está um pouco mole, mas ela está abrindo e fechando corretamente. A fechadura e a maçaneta são apliques, né? Os cromados aqui a gente vê que são bem alinhados. O desenho do carro é muito bonito, a cor é muito bonita. E ali embaixo um logotipo mesmo que tem ali no motor, né? Que parece até do Thunderbird. Um logotipo traseiro ali na coluna C. O desenho da traseira que é a traseira do Fairlane. As dobradiças são muito bem feitas, o interior parece um pouco quantil por baixo da pintura, né? A dobradiça, a bateria, aí no porta-malas mesmo, o trinco. Aqui é o bocal do tanque, né? Essa tampa no Precision, se não me engano, abre. Nesse aqui eu não consegui abrir, então eu não quero forçar porque essas pecinhas são muito frágeis. Chapão traseiro. Assoalho do porta-malas com a bateria, todo feito em preto. Muito bem acabado. Então, é um carro realmente muito bem feito, como a gente pode ver. Ford ali na tampa, que é com decais, e o trinco do porta-malas. Então, no geral, muito bem feito. O fechamento dele é correto, tá? Bem alinhadinho. O para-choque também é muito bem feito. Esse chapão traseiro também, as lanternas, não tem rebarba, não tem nada. Logotipo Fairlane 500 e a placa 64 T-Boat. Assim como o Thunderbird, Thunderbolt também se abreviava igualzinho, né? Thunderbird T-Bird, Thunderbolt T-Boat. O desenho das linhas é muito bom. As linhas bem retas mesmo do Fairlane. E a transparência do vidro traseiro também é muito boa, assim como o cromado em volta dele. O painel do carro com todos os botões, tudo, né? O banco aqui bascular também ao direito. Uma coisa interessante, esse carro tem banco traseiro, né? Normalmente esses carros costumam não ter. Os pedais ali a gente consegue ver melhor. E tampa do porta-luvas ali no canto. O painel feito nessa cor dourada, né? Essa tampa, conforme a gente vê, ó, ela abre. Isso é uma coisa, isso é um detalhe bem legal dos IRTL Authentics. Fechamento da porta, ó, também muito bom. Ele dá um clique e encaixa.
alinhamento bom dos frisos, da porta, de tudo. Então, lateral do carro aqui, a gente vê mais um detalhe das rodas aí, né? E das telinhas do carro por baixo, bem simples, mas não é uma simplicidade da miniatura, é uma simplicidade do carro. Ele é um monobloco, como a gente pode ver, tem ali as longarinas dianteiras, né? O assoalho dele é bem reto, cardan que gira com o movimento das rodas, pneu estilo slick na traseira, diferencial ali é pintado, a suspensão dele, dianteira, traseira, as suspensões são funcionais, ele esterça, tem os detalhes ali do motor, né? O motor é preto embaixo, os escapes não tem, né? Tubos, eles já saem direto do coletor, e o tanque e todas as linhas ali da parte de baixo são muito bem respeitados. O carro é simples de tudo, né? A ideia desse carro é potência, é arranque, né? E não aparência. Bom, de 0 a 10, eu dou 10 para esse carro, tá? Ele tem aquele pequeno jogo na porta do motorista, mas no geral ele é muito bem feito, a cor é muito bonita, o carro é bacana, a miniatura é extremamente bem produzida. Então, eu dou 10 para esse carro, né, como os RTL Authentics normalmente merecem. E recomendo também para quem gosta desses muscle cars, especialmente desses Fords de alta performance. Agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de deixar o seu like, de também comentar aí embaixo o que você achou do carro, do vídeo. E também de clicar no sino para as novidades. Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.